E alaujo ileuau, alaujo ileuau, esse caioque, oye, lesse caioque awa chorum, alaujo ileuau. Mucuyo a todos, meu nome é Renata Cassini, eu sou bisneta de Umiquilenge, neta de Cafunge, filha de Tatete Mijinã e minha digina é Monacalá. Olá, Otumbá, eu sou Fomo de Xangô, meu nome é Douglas, sou Omorixá, nação Queto, Axé Xumaré, Ilê Axé Ogum Alajá Obiomim, filho de Ayalorixá Conceição do Ogum. Bom dia a todos. Bem, são os mais velhos e os mais novos. Mucuyu, Mutumbá, Colofé. Meu nome é Heloíse, sou Iké de Jairá, tenho 29 anos e venho aqui deixar o meu relato. Alô, alô, irmãos de fé, povo da Umbanda, do Candomblé. A bênção aos meus mais velhos, a bênção aos meus mais novos. Que Exu abra nossos caminhos, traga a comunicação. Olá, meus irmãos, eu me chamo Viviane Fernandes e a Lorixá do Axé Riqueza das Águas, filha do Babalorixá Jorge Joanide Caribé, e hoje eu venho deixar meu testemunho de Axé. Boa tarde, irmãos de fé. Mucuyu para quem é de Mucuyu, Motumbá para quem é de Motumbá, Colofé para quem é de Colofé. Eu sou Rafael, tenho 28 anos, sou da cidade de São Paulo e vou contar um pouquinho da minha história com o Candomblé e com a Umbanda, né? Oi gente, tudo bom? Meu nome é Roberto, minha digina é Ofacindegi. Eu fui feito no santo em 2015 pelas mãos de Mameto Omitaladê. Sou neto de Mameto Tauedê, bisneto de Mameto Malungo Monaco, fundadora não só do terreiro, mas da raiz do Luando, que fica em Ilhéus, na Bahia. Eu estou aqui para o projeto Testemunhas de Axé, que surgiu em uma conversa com alguns amigos. E como eu tive experiência, eu vim de uma família evangélica, eu vim dar o meu testemunho de primeira mão, né? Hoje eu vim falar sobre a minha migração da igreja evangélica para o Candomblé. Eu conheci a religião de matriz africana tem 3 anos e meio. Antes eu era evangélica, batizada na igreja. Minha família toda é evangélica, meus pais são evangélicos, meus irmãos são evangélicos, meus parentes são evangélicos. Eu sou Mariano, da cidade de Barra Mansa. Eu também vim do cristianismo protestante, religião que eu fui criado desde novinho, entendeu? Tive todo o meu processo de desenvolvimento e crescimento nessa religião, uma busca espiritual muito bonita como qualquer outra, porém com alguma doutrina de cunho intolerante. Então, gente, eu tô aqui para dar um depoimento, né, dos evangélicos que se converteram ao candomblecismo. Assim, como toda criança, eu cresci no meio do cristianismo, né, e instruído pelo preconceito de achar que o macumbeiro eram pessoas ruins. Eu venho de uma família, por parte de mãe, que é umbandista. Minha avó umbandista, minhas tias-avós, todos eram umbandistas. E a minha família sempre foi envolvida com a parte espírita de matriz africana. Eu nasci em uma família que já frequentava religiões de matriz africana, só que por volta dos meus 7 anos de idade, a minha família se desligou e alguns começaram a se converter no protestantismo, né, no evangelho. E minha mãe foi uma das pessoas que foi e me levou junto. Esse vídeo é para eu poder contar um pouquinho da minha experiência de sair da igreja evangélica e entrei para o Candomblé, para Umbanda. O que acontece? Na verdade fui adotada por uma família evangélica, cresci nesse meio. Meu avô era tesoureiro, né, da igreja que vocês conhecem. E toda a minha família foi criada dentro dos preceitos evangélicos. Desde pequena eu sempre tive um encantamento estranho e que para mim não encaixava com coisas relacionadas à religião de matriz afro-brasileira.
Então eu lembro, por exemplo, que na esquina da minha casa tinha um terreiro com um muro branco, que eu ficava sempre olhando, os meus olhos brilhavam, eu achava aquilo fantástico. E ao mesmo tempo eu escutava meus pais falarem, não pode ir lá, aquilo ali é coisa do diabo, olha, não pode se envolver, esse pessoal que fica aí de branco. E aquilo me dava um pouco de medo, mas ao mesmo tempo o encantamento era imenso. E eu queria saber o que tinha ali dentro, né? E cresci com esse medo, mas também com a curiosidade. Como que eu cheguei na religião? Com quem eu conheci a religião? E quão foi bonito isso? Como foi bonito a transformação que o Orixá fez na minha vida, a forma que o Orixá trabalhou na minha vida. E durante alguns anos eu também fui evangélica, eu frequentei a religião, eu me casei dentro da religião, só que tinha alguns questionamentos meus que não batiam com o que era ensinado, algumas doutrinas que eu não entendia, que eu não aceitava, e por mais que eu buscasse, que eu lesse, eu não tinha resposta. Eu tinha algumas sensações, algumas visões, eu tinha alguns sonhos, e ninguém sabia me explicar o que estava acontecendo. Então era só passado que eu tinha que me dedicar mais, que eu tinha que orar mais, que eu tinha que buscar mais, porque era coisa do adversário, e eu precisava ter mais orações, participar de campanhas para que desse certo, porque eu não estava fazendo o suficiente. De demonização das divindades em outras religiões e da forma de culto de outras religiões, com as quais eu não concordava também desde criança. E quando eu fiquei um pouco mais velho, já na faculdade, eu comecei a pesquisar, procurar saber o que era Orixá, o que era Umbanda, o que era Candomblé, o que era Exu, o que era entidade. E comecei a frequentar alguns terreiros e não encontrei demônio nenhum. Pelo contrário, encontrei luz, amor, compreensão, respeito. E com o tempo eu fui crescendo, na verdade eu nunca me senti bem com as doutrinas da igreja evangélica, né? Com o tempo eu fui crescendo, mas sempre fui uma criança espiritualista, sempre conversei com Deus desde pequenininha, e aí fui crescendo. Por muito tempo eu fiquei atuante na igreja católica, né? E aí aconteceu várias coisas na minha vida, como por exemplo o término de um relacionamento, o desemprego, e eu sempre fui do carnaval, né? E o carnaval ele sempre foi a raiz, né? Candomblé, aliás, sempre foi a raiz do carnaval. E quando eu tive meu filho do segundo casamento, por intermédio do meu ex-marido, insistência dele, nós começamos a frequentar uma igreja evangélica. E essa experiência da minha vida na igreja evangélica foi uma experiência que não foi muito boa, foi uma experiência muito ruim. Fui me envolvendo e fui entrando de cabeça naquela religião. E eu com um propósito muito grande de restaurar o meu casamento, porque na época era muito conturbado, nós tínhamos muitas brigas, muitos desentendimentos. E com aquela esperança e com aquela palavra de que tudo ia mudar, que tudo ia ser diferente, de que o diabo é que fazia, o diabo era o grande causador do mal na minha vida, que o diabo que foi o grande causador do mal na vida da minha família. E eu, na época, até importunava os meus parentes, porque eu ficava pregando a Bíblia para eles, achando que aquilo ali ia salvar a vida deles, que ia salvar a minha vida. Eu queria salvar a vida do mundo inteiro, achando que eu era salvação para tudo e para todos, que todos estavam errados, que somente eu, na minha ignorância, estava certa. Durante esse período, eu gostei muito. Uma criança não entendia muita coisa, mas eu gostei mais pela parte musical. Eu sempre fui muito apegado com música. E lá dentro eu comecei a cantar em coros infantis e aprender a tocar instrumentos. Isso foi progredindo com o tempo, até que ao total foram 20, 21 anos dentro do Evangelho. E nesse período, desses 20 e poucos anos, eu comecei a desenvolver uma vida sacerdotal lá dentro. Eu me tornei presbítero, que é um pastor em treinamento. Antes de ser presbítero eu fui obreiro, antes de tudo isso eu fui líder de música dentro da igreja, fui diácono também e cheguei ao nível de presbítero, né? E foi um processo bem rápido até. Eu saí da igreja meio que forçado, eu fui expulso por ter assumido a minha homossexualidade.
Eu costumo lembrar também que tinha uma lojinha de passarinho perto, que tinha uma pombagira, uma senhora, uma estátua daquelas antigas, imensa na porta. E eu, criança, ficava olhando para ela, mas eu não conseguia sentir medo. Eu sentia uma coisa de uma atração, um encantamento, eu queria entender o que era aquilo ali. Mas como minha família sempre foi de vertente evangélica, tio, pai, mãe, nunca me foi dito e a cultura era do medo. Não pode porque aquilo ali é do diabo, aquilo ali é macumba, não é para você, gente que segue aquilo ali não dá certo na vida. E fui crescendo, fui trabalhar como advogada dentro de uma emissora evangélica, onde, incrivelmente, eu conheci o meu marido hoje. E a gente começou a se relacionar, eu me dizia evangélica por ser criada assim, tinha esquecido todo o meu encantamento e assim ficou. A gente começou a namorar, 1 ano depois, como bom filho de Oxaguian, que é calado, ele me chama para conversar e me diz que ele era um bandista. Foi aí meu primeiro choque, que eu pensei, estou há 1 ano com uma pessoa que não me parece o diabo, que me trata muito bem, me faz muito feliz, e ele está dizendo que faz parte do que eu chamava na época de seita. Desta seita. O que eu faço? Vou ter que ir lá ver porque já estava apaixonada, né? A gente sabe como é que é. Fui lá ver com meus próprios olhos. Um dia, eu brincando de esconde-esconde, em São Miguel Paulista, o bairro onde eu morava, com os meus amigos, eu tinha 9 anos. Eu conheci um centro de Umbanda, né? Com meu amigo Jackson de Oiá, que hoje é iniciado no santo também. Eu conheci esse centro, tava tendo toque, tava tendo, acho que era pombagira. E eu olhei, achei bonito, me encantei, cheguei em casa e fui falar, pra quê? Não deveria. É obra do capeta, é obra do Satanás, você não deveria ter feito isso. Enfim, eu sou teimoso e teve uma festa de areia e eu fui. Sempre gostei de pegar doce de Cosme e Damião, sempre gostei de visitar. E eu acabei indo, mas com 9 anos eu não tenho uma mente para poder diferenciar uma religião da outra. Eu não tenho uma mente para mim poder saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, e eu abraçar uma casa de umbanda e falar, eu sou um bandista agora. Mas eu sempre frequentei, nunca deixei de frequentar apenas por causa que disseram que era do demônio. Não acreditava nisso. Não acreditava que uma coisa que me sentia, que me fazia sentir tão bem, podia ser coisa do demônio. E por mais que eu buscasse, que eu orasse, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, o que estava se passando, e nem aceitar o que estava se passando. Então passou algum tempo, eu me separei, foi aonde tudo piorou, porque as pessoas, os irmãos se afastaram de mim, porque dentro da igreja o casamento é para a vida toda, não importa o que você passe entre 4 paredes, você tem que estar casada para a vida toda. Então, a partir disso, as pessoas foram se afastando, eu voltei para casa dos meus pais, eu também me afastei de muita gente, porque você era vista como errada, então isso machucava. Então, eu me afastei e fui me perguntando o que estava acontecendo. O que eu tinha feito de errado, por que não estava dando certo, se eu estava orando, se eu estava buscando, e o que estava acontecendo. Foi se passando o tempo, e eu conheci quem hoje é meu marido, ele já era da religião, e ele foi me mostrando um caminho novo. Apesar de eu não querer, eu falar para ele que não ia dar certo, porque ele era macumbeiro, e eu era evangélica, então não ia dar certo nunca. Porque a gente é ensinado que é errado, a gente é ensinado que não vem de Deus, que é coisa do adversário, que é coisa ruim. Então eu falei, não quero, não vai dar certo, não tá certo isso, não é o que eu quero pra mim. Ele foi tendo paciência de me explicar, a gente se casou, e a minha família toda foi contra, por causa das religiões ser diferente. Mas já se passaram 3 anos e meio. Eu sou feliz hoje, ele me mostrou o caminho da religião com paciência, porque eu falava pra ele que eu não queria ver ele vestido, que eu não queria ter imagem dentro de casa. E ele soube entender esse meu lado, ele foi mostrando no dia a dia qual que é o verdadeiro sentido da religião.
ele e as entidades dele, com o tempo, também passou a me mostrar o sentido verdadeiro. E eu fui visitar um terreiro, uma casa de axé, e ao pisar dentro da casa de axé foi onde eu me encontrei. E daí já somam-se desde que eu comecei a frequentar na assistência, até o momento que eu entrei numa corrente mediúnica, até hoje somam-se aí 12 anos já nessa caminhada. Aquilo começou a me intrigar porque eu entrei para a igreja achando que era uma coisa. Quando eu passei para o outro lado, quando eu virei para o lado do púlpito, quando eu vi para o lado do púlpito, é que eu fui ver realmente o que era aquilo. Aquelas incitação de ódio contra a religião de matriz africana e contra qualquer religião, porque eles são de um tipo de que, se não seguir a nossa conduta, a nossa religião, o nosso Deus, os outros não servem. E eu ficava lamentando muito, reclamando, e até fui perseguida dentro da igreja. E dentro da igreja eu me sentia muito oprimida, porque eu via dentro da Bíblia uma coisa e eu era forçada a fazer outra. Então foi isso que me tirou de dentro da igreja. E aí eu comecei a me interessar, porque o carnaval sempre engrandecia os orixás de forma bonita. Aí eu conheci muitas pessoas, né, do meio, pessoas que eram boas. E aí a minha curiosidade chegou primeiro pela leitura. Comecei a ler sobre os orixás, comecei a me interessar, até que um dia eu conheci uma menina assunteira, e aí num momento ruim da minha vida ela me apresentou hoje minha mãe de santo, que é uma das mulheres da minha vida. Resumindo, eu conheci o candomblé, né? No meu primeiro ano de candomblé, eu dei bori após 12 meses que eu conheci a casa, e 3 anos depois eu me iniciei no candomblé, né, como filho de Ogum e Oxum. Foi quando eu cheguei nesse nível do presbitério que aconteceram algumas coisas na minha vida que eu comecei a acordar, né? Eu sempre me senti diferente das pessoas que estavam lá dentro. Eu não conseguia associar a ideia de orixás e entidades com o demônio. E por várias vezes eu me questionava se realmente era isso que eles pregavam lá dentro, era aquilo que eu via, o que eu vivia. E durante um período eu comecei a sentir um incômodo muito grande. Eu estava num casamento forçado pela igreja, estava pesado já para mim. E um belo dia eu decidi abrir mão de tudo e descobrir por mim mesmo, né? Deixar de ficar ouvindo opiniões alheias de pastores, de irmãos de igreja, e decidi conhecer as culturas de matriz africana por mim mesmo. Eu até costumo dizer que eles me chamaram de volta, né? E aí começa a minha experiência, né? Isso tem uns 6, 7 anos. Entrei no primeiro terreiro umbandista que eu entrei na minha vida e finalmente consegui saber o que tinha ali dentro, né? Acabou aquela minha curiosidade da infância. E minha primeira consulta foi com o Preto Velho Pai Jacob, que me mudou desde a primeira vez que eu sentei naquele banquinho. Eu lembro que eu estava com muito medo, eu efetivamente tinha entranhado em mim que ali tinha alguma coisa demoníaca, então eu sentei com muito medo para aquela consulta, me deu um passe e começou a conversar comigo sobre tolerância, sobre amor, sobre como encarar os problemas familiares e problemas com colegas, tendo paciência e sendo mais amorosa, e entender as limitações de cada um sem guardar mágoa. E eu me senti tão bem depois daquela consulta que eu resolvi voltar. Eu me sentia muito bem ali como eu não me sentia em lugar nenhum. E ia semanalmente. Comecei a ir semanalmente. Durante um ano, ele sempre com o mesmo médium, que após tudo isso virou meu padrinho de batismo na Umbanda, esse Pai Jacob, e o médium dele meu padrinho de casamento, para vocês terem uma ideia. E ao final de um ano eu me percebi outra pessoa. Eu percebi que tinha acontecido em mim realmente uma mudança que me era prometida na igreja e que nunca tinha ocorrido lá dentro, mas que tinha ocorrido naquele banquinho simples dentro de uma casa de Umbanda. E foi quando eu parei para perceber que pessoa era essa, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa com mais fé, uma pessoa entendendo mais a limitação do outro, e eu achei que aquilo ali não tinha como ser uma obra do demônio ou qualquer coisa satânica. Não estava me fazendo mal, aquilo estava me fazendo bem e eu estava uma pessoa melhor.
inclusive com a minha família evangélica. Com 14 anos eu fiz umas novas amizades, conheci casas de candomblé. Aí eu já estava com uma mente mais formada, já podia opinar para qual caminho eu seguiria, né? Já não estava mais na igreja evangélica, acabei saindo, porque minha mãe acabou parando de frequentar também, mas eu já também não tinha mais esse gosto. Eu comecei a frequentar a casa do Marcos do Ogum, finado, o Lorum, que encaminha ele, né? É uma ótima pessoa, foi uma ótima pessoa na minha vida, foi uma pessoa que deu um caminho para minha história. Com 15 anos eu comecei a me envolver com drogas, como a maioria das pessoas, começa com a fraca e acaba parando onde não deve. Mas essa entidade me ajudou muito, porque em todas as consultas ele tinha palavras que me fortalecia, e com as palavras dele eu acabei me livrando deste caminho e me erguendo, e acabei conhecendo mais a religião com essa entidade. Ele me disse uma vez que não era para mim deixar que ninguém me fizesse de outro santo, a não ser o rei. Eu não sabia que era um rei. Foi a primeira consulta, eu não sabia direito de candomblé. Que o rei me encaminharia, que o rei era o dono do meu caminho. Falei, gente, quem é esse rei? Já tava me achando um príncipe já. Falei, será que eu sou filho de rei? Minha mãe nunca me falou. Era isso que eu pensava, eu era leigo da religião. Aí eu saí, conversei com os filhos da casa e me explicaram o que era Xangô. Conheci a casa da Yalorixá Conceição do Ogum. Depois de 2 anos, a orixá disse que eu precisava me iniciar, que precisava nascer para o santo. Enfim, como que eu ia fazer isso? Como que eu ia falar para os meus pais? Aonde que eu ia morar? Que eu já sabia que eu ia ter que ir para a rua. Mas o orixá falou apenas para mim confiar e levar minha mãe, para conversar com a minha mãe de santo e apenas confiar. E foi o que eu fiz. Ao ouvir o som do atabaque, foi onde eu não quis sair nunca mais. Eu encontrei Deus dentro do terreiro, eu encontrei Oxalá dentro do terreiro, eu encontrei Lemba dentro do terreiro. Eu sou feliz ali, eu sou feliz vestindo branco, eu sou feliz trabalhando com os meus dons, o que antes era visto como errado. Hoje eu me aceitei e eu consegui me entender. Eu sou feliz estando dentro de uma casa de axé, quando eu tô lá dentro, é como se pra mim não existisse nada mais ali que fizesse sentido, a não ser estar ali. Ao sentir o abraço de uma entidade, ao sentir o abraço de um orixá, de um quice, pra mim não tem uma coisa melhor. Não existe nada melhor do que isso pra mim. E eu achando, dentro da igreja, que minha vida ia mudar, que tudo ia ser mil maravilhas, nada aconteceu. Porque minha vida continuou um inferno, eu não ia me separar do meu marido, eu era depressiva, uma pessoa amargurada, uma pessoa triste e não era feliz. Foi os piores momentos que eu vivi na minha vida, assim eu posso dizer. Isso foi no período do ano de 2000 a 2004, no qual eu segui por esse caminho. Mas o meu reencontro com o orixá foi no ano de 2006, que começou a tocar de novo, o orixá tocar dentro de mim. E a convivência com os meus familiares e aquela paixão, aquele amor que eu tinha dentro de mim já pela Umbanda, e eu voltei a frequentar a Umbanda, voltei a me entregar aos meus guias de Umbanda e me unir de novo a eles, no qual eu tinha perdido esse contato. Eu achei até que os guias tinham me abandonado, mas graças ao Lodumar e graças a Deus isso não aconteceu. Eles me reacolheram, estavam ali, eu tive uma palavra e em 2008 fui iniciada por Orixá Oxum, fui raspada pelo Babalorixá Jorge Auaniri Caribé. É uma pessoa que eu tenho muito respeito, muita admiração. Hoje eu sou muito grato à minha mãe, né, e ao Bacinã de Xangô, muito grato aos meus irmãos,
muito grato ao candomblé, que me trouxe estrutura, equilíbrio, sabedoria. Sou muito grato à vida, né? Hoje eu não consigo me ver em outro lugar. O candomblé é uma religião que me faz melhor. E cada vez que eu leio mais, cada vez que eu entendo mais sobre a nossa religião, eu digo que eu me aprofundo e me apaixono muito mais. E foi aí que eu, por intermédio de um amigo, eu conheci a Umbanda primeiro, comecei a frequentar aos poucos e perguntando, eu sempre fui muito questionador, e conhecendo, aprendendo mais sobre, aí eu vi que as entidades eram seres de luz que não tem nada a ver com essa coisa de demônio e tal. E logo após eu conheci a minha atual noiva e ela me apresentou o candomblé, o qual eu me apaixonei. Hoje eu cultuo os dois lados, né? Graças a Deus. E também vi que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa ideia de demonizar, né, as coisas que são referentes a matrizes africanas, não só em religião, mas em todo o contexto, né, histórico, é algo que, como eu posso hoje, do outro lado, né, eu posso denominar que é algo baixo, né? É muito escroto as pessoas não saberem de história, não irem atrás e simplesmente se basear em algo que disseram para elas e elas acreditam que aquilo é uma verdade absoluta, né? Então eu acho isso muito feio. Hoje eu busco tentar ao máximo minimizar isso quando eu vejo pessoas que ainda são evangélicos e que têm esse pensamento quadrado, né? Eu tento explicar que, como eu já fui presbítero, conheci a fundo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falo por experiência e vivência, né? E eu cresci num lar cristão. Meu pai se converteu, eu tinha apenas 5 anos de idade na época. Atualmente eu tenho 33. E ele sofria muito com o alcoolismo, né? E na época foi uma solução imediata que apareceu. E minha mãe, para dar apoio, ela também acabou se convertendo à igreja nessa época. E foi assim que a minha família conheceu a igreja evangélica, né? Porque eu digo a minha família porque somos apenas nós 3, pai, mãe, eu sou filho único. E cresci vendo os meus pais evangélicos, mas eu não frequentava a igreja evangélica. Eu comecei a frequentar a igreja evangélica apenas aos 14 anos de idade, depois de ter tido uma paralisia do sono. Então eu fiquei muito assustado, com muito medo, voltei gritando e tudo mais, e meu pai logo julgou que era coisa do demônio, do diabo, que estava me cercando, alguma coisa assim. Passou então a meio que me obrigar a frequentar os cultos. E foi assim que acabei frequentando, me envolvendo, dava aula de dança, dava aula de teatro, cuidava dos ministérios infantil, de adolescentes, de jovens, fazia algumas pregações e tudo mais. E só que sempre tive, né, sempre nasci assim, homossexual, e eu reprimia isso para poder continuar participando da igreja, porque eu gostava das atividades, digamos assim, me acostumei a elas, né? Era a única realidade que eu tinha, era a única distração que eu tinha na cidade também, uma cidade muito pequena onde eu nasci. E foi assim que chegou uma hora que eu não aguentei mais guardar isso só para mim e abrir a questão da minha sexualidade. E foi aí que a igreja tomou essa atitude de me excluir do hall de membros, porque é uma prática que a igreja não aceita, né? Mas logo em seguida eu tive o contato com o amor divino por meio da Umbanda, com todas as suas linhas, com todas as suas entidades que me acolheram, que me receberam maravilhosamente bem. Me sinto muito bem sendo umbandista, sendo candomblecista, então nem se fala. Amo toda a arte, toda a cultura, toda a religiosidade em torno do candomblé. É uma coisa mágica, linda de se ver. E aí eu comecei a frequentar numa determinada gira, que foi gira de Exu, eu lembro até hoje. Eu me sentei, achei que estava demorando demais, né? Porque gira de Exu, vara à noite. Falei, não vou ficar aqui não. Acho que eu vou embora porque já está muito tarde. Levantei para ir embora, a Maria Padilha virou. E daí para frente, meus guias todos começaram a vir de Umbanda.
e todos eles viravam e falavam, tem que botar branco, a menina tem que botar branco, ela tem uma missão, tem que botar branco. E eu com medo, né, porque trabalhando dentro de uma emissora evangélica, né, poderia perder meu emprego, como ao fim perdi. Com uma família evangélica, pai, mãe, tia, todo mundo pastor, né, diácono e com cargos ali dentro, e eu me vi o patinho feio. Pensei, eu já estou aqui dentro de coração, o que eu faço agora? Que eu ainda por cima me percebo médium, e ainda por cima com esses guias que eu não conhecia, achando que eu estava sozinha até hoje, querendo trabalhar. Resolvi assumir o branco, tanto socialmente como para minha família. Isso realmente não foi bem aceito, né? Aí começa aqueles questionamentos, você tem que voltar para Jesus, o que você está fazendo da sua vida? Você está perdida, você tem que voltar para os caminhos do Senhor. Isso eu escuto até hoje, mas eu escuto com um olhar de paciência, né? Que aquele preto velho me ensinou. E aí, depois de alguns anos na Umbanda, trabalhando, me desenvolvi, já dava consulta, com muito amor à Umbanda, que eu tenho até hoje, meu orixá, numa casa de Angola, de Tatete Mijinã, bolou. E aí, meu orixá, meu tateto jogou, né? Minha filha, seu orixá quer raspar. Isso foi um baque para mim, não só pelo raspar, porque eu não sabia muito bem como é que funcionava a candomblé, mas porque foi a Umbanda que me trouxe para dentro e eu tinha muito amor pela Umbanda, eu não queria largar aquilo, porque eu achava que eu ia perder, né, tudo que tinha me encantado. Eu ia para uma coisa nova que eu não sabia o que significava, que eu não tinha ainda aquele amor por candomblé, por não entender, e eu queria ficar ali. Teimei com o santo durante 3 anos que não ia fazer, e aí acabou que um belo dia eu comecei a passar mal, não estava me sentindo bem. 3 anos sem ver o meu tateto, falei pro meu marido, eu preciso ligar para ele porque acho que não dá mais. O santo parece que está andando comigo em todas as ruas que eu vou e eu não estou conseguindo ser eu, não estou conseguindo ter um foco, porque eu sinto ela 24 horas do meu lado. Acho que eu não consigo mais fugir. Liguei pro meu tateto, fui jogar, sem falar nada, porque eu sou muito desconfiada. Falei, bom, vamos ver o que ele vai falar, que pode ser coisa da minha cabeça. Pode ser que eu tenha aí um tempinho ainda para ficar na Umbanda para gastar. Pode ser que ela ainda espere. E aí ele jogou e falou, minha filha, eu não sei como você está viva. Você tinha que ter feito o santo há 3 anos atrás. Você já saiu do tempo que ela poderia esperar. E Matamba quer que você entre amanhã. Você tem que fazer. E nisso, no jogo, saiu também o inquice de minha filha, pedindo também a feitura dela por vários caminhos que ela tem traçados para frente. E aí outro desafio, porque eu pensei, nossa, é candomblé, nossa, eu não sei o que eu faço, é muito sacrifício, e ainda tem minha filha que Kayala está pedindo. Como é que eu faço? Passei um tempo pensando, pedi alguns meses, pedi misericórdia, alguns meses para pensar, para me preparar. E com isso eu comecei a estudar, né, sobre ancestralidade, estudar a raiz do Beiru, né, que é Tomimbocum. O que eu estava entrando, eu queria entender o que era candomblé, porque eu sou muito apaixonada, e eu queria entrar apaixonada. Eu não queria entrar por exigência, eu queria entrar por amor. E isso aconteceu com as minhas pesquisas. Naturalmente, eu fui entendendo o que era ancestralidade, eu fui admirando o Joãozinho da Gomeia, meu olho foi brilhando com as histórias do Beiru e com as histórias de Bate-Folha, e eu comecei a me apaixonar de verdade por aquilo. Quando chegou a época da minha feitura, eu percebi que eu estava ali, muito menos por exigência de orixá, mas porque eu estava apaixonada pelo que é candomblé. E aí eu já não tinha mais medo de deixar Kayala tomar conta de minha filha. Para mim, aquilo ali já era um presente. Então, entramos eu e ela no Roncó, fizemos, né, nós duas somos feitas, somos irmãs de barco, hoje ela com 2 anos e meio, a coisa mais linda, meu xodó, ela de Kayala, eu de Matamba. Eu sou feliz no candomblé, amo a Umbanda de coração, é uma coisa que eu quero acompanhar para sempre, e vou sempre nos toques e giras quando tem, não me afastei, acho importante o trabalho da Umbanda, mas hoje eu sou de candomblé porque foi esse caminho que Matamba escolheu, e
Sou muito orgulhosa disso, apesar de todas as dificuldades e todo o preconceito que existe quando você está dentro de um mundo corporativo e percebem que você tem uma marca no corpo, percebem que você é diferente, que você tem uma fé diferente, um discurso diferente, que você fala sobre intolerância, mas eu acho que até vivenciar esse preconceito e lutar contra isso está valendo muito a pena. Cheguei em casa, falei com minha mãe. Minha mãe de primeira ficou meio assustada, meio agoniada, meio sem o que fazer, mas depois aceitou e falou: como que vamos contar para o seu pai isso? E eu esperei ele chegar do serviço e contei. Não fui a pessoa mais bem recebida do mundo. Ouvi palavras que eu não repetiria para ninguém, não teria coragem de repetir essas palavras para ninguém. Enfim. Fui para casa de santo no dia 2 de janeiro de 2013. Minha dofona de Oxumaré, minha dofonitinha de Nanã e eu. 24 dias de Runcó. No dia 26 de janeiro de 2013 foi a minha saída. Antes de eu sair na sala, me ligaram. Me ligaram no meu telefone, tava com a minha mãe de santo, o telefone, mas era meu pai. E eu não poderia deixar de atender. Por mais que o preceito não deixasse, eu não poderia deixar de atender. Era meu pai. O que será que meu pai tinha para me falar? Eu atendi. Meu pai disse que me amava, que precisava que eu voltasse para casa, que era para mim voltar a cumprir meu preceito em casa, que o meu quarto ele já tinha arrumado para mim. E isso mudou completamente o meu eu, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha alegria. Eu acho que naquele momento eu reparei que eu estava renascendo mesmo. Parece que aquela hora foi um renascimento. Eu me senti mais novo, me senti mais leve, eu me senti um Omorixá. E por isso que eu amo o Orixá e eu espero que cada primavera ele floresça mais e mais em mim. Eu voltei para casa depois dos meus 3 meses de quelê, eu voltei para casa. Hoje eu tenho 4 anos de santo. Minhas obrigações, minha família vai, minha família participa. Eu respeito a minha casa, eu respeito a minha família e eles me respeitam. Eu acho que a partir do momento que você pede paz, você tem que ser paz. A partir do momento que você pede respeito, você tem que saber respeitar. Eu consigo entender quando a pessoa vira pra mim e pergunta: mas isso não é do mal? Eu consigo entender a pessoa, porque eu também fiz esse questionamento, porque a gente é ensinado, quando está fora da religião, que é errado, que é do mal. E a pessoa ela vai ter esse questionamento, ela vai querer saber o porquê. E é o que acontece. Então eu consigo entender o lado dela, eu não consigo entender quando há falta de respeito, porque a falta de respeito, ela não pode existir. Independente da sua religião ou da minha, a gente tem que ter o respeito. Mas quando há o questionamento, sim, eu entendo. Porque eu também me questionei. Eu também precisei que alguém explicasse o que estava acontecendo, mas eu também fui aberta para ouvir o que era o verdadeiro ou não. E depois eu tive a coragem de ver, né, com os meus próprios olhos. E não vejo outro lugar que eu queira estar, a não ser dentro de uma casa de axé. É ali que eu me sinto bem, é onde eu me encontrei, é onde eu quero estar, sempre. Não vejo outro lugar para mim. E é isso. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando, de estar somando. A gente está aqui para somar, mandar um abraço para a galera que curte a página Raiz Ancestral. Eu estou aqui para somar, para mostrar a verdade, para quem ainda não conhece a Umbanda e o Candomblé.
para a gente quebrar e acabar com essa intolerância, com essas coisas horríveis que estão acontecendo com os nossos irmãos de fé. Um abraço bem forte, um beijo grande a todos. Um abraço para o terreiro que eu frequento, terreiro de Umbanda Tenda Espírita Pai Cambinda, aqui em Barra Mansa, na minha cidade, e também o Mariô de Jurema, terreiro de Candomblé, nação Angola, o qual eu também sou filho, com muito amor. A nossa mamito Patrícia, o Pedro, a Fabiola, todos os irmãos mais velhos, mais novos. Um forte abraço para vocês. Axé! Hoje eu posso dizer que o amor de Deus está dentro de mim. E sempre esteve. Porque eu sou feliz na minha religião. E eu faço aquilo que Jesus disse para a gente fazer, amar o próximo. Hoje, eu sou feliz na minha Umbanda. Eu sou feliz com meus orixás, com meus guias, com meus inquices, com meus voduns. Eu sou feliz na minha religião. Eu quero agradecer a todos e emanar muita luz, realizações e axé para todo mundo. Beijo. É isso, eu sou do axé, sou feliz, me encontrei na religião a qual eu estou muito feliz, muito contente, cada dia descobrindo mais e mais. E é isso aí. Não me arrependo, não sou desviado, sou liberto. Libertei meu pensamento, libertei a minha alma para ser uma pessoa melhor dentro do candomblé, dentro da Umbanda. Esse é o meu relato para vocês, esse é o meu testemunho de axé. Eu acho que esse projeto está servindo para mostrar isso, que existe gente feliz independente de onde está. Independente de estar no candomblé, Umbanda ou não estar em lugar nenhum. A gente pode prosperar sem ter uma ideologia preconceituosa ligada a isso. Mucuyu, meus irmãos. Então, esse vídeo, ele é mais para isso mesmo. Para lembrar que não é porque eu saí do candomblé e fui para a igreja evangélica que eu vou criticar o candomblé. Que não é porque eu saí do candomblé e fui pro budismo que eu vou criticar o candomblé. Porque eu saí da igreja evangélica e nunca levantei uma pedra para atacar na porta da igreja. Eu saí da igreja evangélica e não me lembro de um dia ter blasfemado contra a Bíblia ou contra Deus. Eu saí da igreja evangélica e nunca agredi verbalmente nenhum cristão. Porque eu amo Deus, Deus me ama e eu sou do orixá, orixá está plantado em mim, morrerei assim, porque eu sou raiz da raiz de todas as raízes. Eu sou de candomblé e eu sou feliz. Alaojo ileuau, alaojo ileuau, esse caioque, oie, lesse caioque awa chorum, alaojo ileuau, alaojo ileuau, alaojo ileuau, lesse caioque, oie, lesse caioque awa chorum, e alaojo ileuau. Otumbá e a benção a todos. E alaojo ileuau, alaojo ileuau, esse caioque, oie, lesse caioque awa chorum, alaojo ileuau, alaojo ileuau, alaojo ileuau, lesse caioque, oie, lesse caioque awa chorum, e alaojo ileuau, lesse caioque awa chorum, e alaojo ileuau.